Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar do Melius, referente ao resultado do primeiro trimestre de 2023. Meu nome é Giovana Villari, trabalho no time de Focus do Melius e serei a host deste evento. Nossa teleconferência será realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Para isso, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated to English. Please select the preferred language by clicking on the interpretation button, which is located in the bottom of the screen. Conosco hoje estão presentes Israel Salmen, fundador e CEO do Melius, Gabriel Loures, diretor de Growth, André Amaral, diretor de Estratégia, Shopping e Dados, Márcio Pena, diretor de Relações com Investidores. Antes de passar a palavra, gostaria de informar que este evento está sendo gravado e, neste momento, todos os participantes estarão apenas como ouvintes. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão no Zoom. Os materiais apresentados estão disponíveis para download no nosso site, ri.melius.com.br, na seção de Central de Resultados. Agora com você, Israel. Obrigado, Jojo. Boa tarde a todos. Sempre um prazer vir aqui falar com vocês. Faço questão de trazer aqui a maior parte do nosso time aqui da diretoria, que está envolvida diretamente aqui nas grandes missões, né, que nós temos aqui para o nosso ano. E eu estou muito satisfeito assim, com o desempenho do nosso time, né? Nós começamos o ano com uma notícia triste, né? A gente teve que, infelizmente, reduzir aqui o nosso time. São pessoas que a gente gosta, são pessoas que se davam bem com o nosso time, então isso de alguma forma pode impactar ali o nosso time, né? Deixa a gente chateado, mas o time está muito comprado na missão, assim. Então o que eu vi o nosso time fazendo nesses 3, 4 primeiros meses do ano me deixaram assim orgulhoso. Um momento de mudança de rota, né? Um momento onde que a gente passa por um acordo comercial com o BV para adaptar uma série de coisas. Eu vejo o time muito engajado, com a sensação de que está realmente no controle. Então, isso me passa muita tranquilidade, assim, muita confiança com o objetivo que nós colocamos para a gente aqui no ano, que é voltar para aquela companhia que vocês conheceram no IPO, né, uma companhia que chegou no IPO gerando caixa, né, com a margem positiva e apresentando crescimento. Então, isso que a gente está falando não é novo para nós, já vivemos isso uma série de vezes, né, no passado, quando o Melius ainda mal tinha recebido investimentos, depois quando nós recebemos poucos investimentos ali antes do IPO. Então, acho que nós estamos voltando para uma trajetória aqui que o momento exige, de consciência ali redobrada, né, nas nossas despesas, nos custos da operação, e sem deixar de lado toda a otimização ali na parte de receita também, né, como o crescimento de algumas linhas de negócio no próprio Melius ou crescimentos de subsidiárias também. Então, estou muito satisfeito, sinto que o time está muito comprado com o objetivo, e esse resultado, né, a gente trouxe de uma forma aqui para vocês, onde que vocês vão conseguir fazer a leitura do que é esse novo Melius, esse Melius do futuro aqui, pós-deal comercial com o BV, pós-venda de Bentley, e com, enfim, um time mais enxuto aqui para tocar os próximos passos. Eu e o André estaremos disponíveis aqui para o Q&A, né, mas majoritariamente aqui a apresentação será coordenada pelo Gabriel e também pelo Márcio. Então eu passo a palavra e no final a gente bate mais um papo aqui. Obrigado. Obrigado, Israel. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel, sou diretor de Growth aqui do Melius. Eu vou passar um pouco pelos nossos resultados nesse primeiro trimestre, tanto na vertical de Shopping Brasil quanto Shopping Internacional, e também trazer um pouco mais de detalhes sobre a nossa parceria com o BV e o andamento da nossa vertical de serviços financeiros. Pode passar um slide, por favor? Como vocês sabem, né, a gente assinou um acordo comercial com o BV em dezembro de 2022, e nesse acordo a gente previu a parceria com o banco para oferecer um portfólio de produtos e serviços financeiros lançados dentro do app do Melius, com a experiência Melius de servir o cliente, mas em um modelo asset light, onde o banco BV nos remunera pela emissão e ativação desses produtos e oferece crédito e aporta também toda a expertise que o banco tem na escala e na oferta desses produtos para os clientes.
inclusive, por exemplo, prevenção à fraude e vários outros temas com a expertise que o BV traz. Durante esse período, né, a gente começou o desenvolvimento ali logo em janeiro. Já no começo de março, a gente já tinha um piloto de cartão e conta no ar, rodando, principalmente para funcionários Melius e BV. E a partir do dia 12 de abril, a gente abriu a primeira conta corrente e o primeiro cartão para o usuário final. A gente está muito feliz com a velocidade que a gente escalou essa oferta e esse trabalho de integração. E isso, em partes, foi possível porque a gente continua usando a mesma infraestrutura de Banking as a Service, que é o Bankly, que a gente usava na emissão do nosso cartão e da nossa conta própria. A gente tem um time multidisciplinar de todos os lados aqui, do BV, do Bankly e do Melius, trabalhando na oferta desses produtos, para a gente conseguir escalar o volume dessa abertura de contas e cartões o mais rápido possível, de forma progressiva ao longo dos próximos meses. Tá? A gente ainda não consegue ver esses resultados no P&L do Melius. O Márcio vai entrar um pouco mais em detalhes logo mais, mas por dois motivos. Né? Primeiro, o volume ali no primeiro trimestre ainda era insignificante, somente o piloto interno, e os custos também, eles ainda se refletiram no nosso P&L durante a maior parte do primeiro trimestre e começaram a ser repassados a partir ali da segunda quinzena de março. A gente vai mostrar um pouquinho como isso se mostra no nosso P&L. De forma geral, acho que nós estamos cumprindo aqui a nossa missão, que é escalar essa oferta de produtos e oferecer para o usuário Melius uma experiência de serviços financeiros embarcados na jornada de compras. Né? Eu acho que a gente consegue, ao longo dessa integração, criar uma experiência Melius, uma experiência única para o usuário, independente se ele está abrindo uma conta BV ou uma conta Melius, e que vai garantir aqui o sucesso da parceria no longo prazo. Como próximos passos aqui, a gente vai também lançar novos produtos financeiros previstos no acordo comercial, né? Tanto a vertente de crédito, vertente de seguros e vários outros produtos que estão no roadmap da parceria e todos os times técnicos estão trabalhando também. Tá? Além disso, a gente tem alguns itens formais da formalização da venda do Bankly que ainda estão para ocorrer e o Márcio vai entrar um pouco mais de detalhes nisso ao final da apresentação. Indo aqui agora para a nossa vertical de shopping, pode passar uma página, por favor? A gente segue com o nosso foco na otimização de margem. Eu acho que a gente conseguiu mostrar mais uma vez aqui um trimestre com um crescimento no nosso net take rate. Né? Então, no primeiro trimestre de 2022, a gente atingiu um net take rate de 2%, agora a gente chegou a 2,2%. E isso reforça o nosso posicionamento do Melius junto aos nossos parceiros. Né? Apesar do momento desafiador que a gente está no e-commerce, a gente consegue provar mês após mês o valor que a gente gera aqueles parceiros, com retorno garantido nos seus investimentos de marketing e aquisição de usuários, e o Melius segue sendo um canal super estratégico para esses parceiros. Né? Isso se reflete no volume maior de campanhas para os nossos usuários, que conseguem mais oportunidades para ganhar cashback, e, consequentemente, reflete também no comissionamento do Melius, que está se refletindo aqui nesse número do net take rate. Em paralelo, a gente trabalha do nosso lado, Melius, para garantir inteligência na segmentação e na oferta aqui de cashback, para garantir que as nossas estratégias de cashback elas geram o máximo valor para o usuário, mas, ao mesmo tempo, a gente reduz o custo que esse cashback tem dentro do nosso P&L de uma forma segmentada e inteligente. Então, a gente roda dezenas, se não centenas de testes aqui para garantir de forma metrificada que a gente está entregando o cashback da maneira ótima, tanto para o usuário quanto para o Melius e para o nosso bottom line. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando aqui, né, para melhorar o net take rate, a gente vê que a gente tem reduzido as despesas de marketing comparativamente ao mesmo período do ano passado. Então, as despesas de marketing caíram 42%. Isso só é possível porque o Melius tem safras que são retidas e que tem um comportamento mês após mês de seguir comprando e comprando cada vez mais. Né? Então, a gente conseguiu garantir, a gente consegue garantir o comportamento saudável das nossas safras e a retenção dessas safras. Isso permite, por outro lado, que a gente tenha essa mão no volante nos investimentos de marketing, nos ajustando aqui no investimento ao novo cenário de mercado, ao aumento da taxa de juros e, consequentemente, aumentando o nosso target aqui de retorno e reduzindo o tempo de payback esperado das campanhas. E, com isso, a gente consegue manter
o nosso business saudável, safras saudáveis, ao mesmo tempo que a gente reduz bastante o investimento de marketing, e isso, o resultado se mostra no nosso bottom line. De forma geral, eu acho que esse slide ele reflete bem a evolução aqui no nosso modelo e do ganha-ganha que a gente espera com clientes, parceiros e o próprio Melius, né? A gente tem conseguido entregar mais campanhas junto com os nossos parceiros, mais oportunidades para eles gerarem vendas de forma eficiente, mais oportunidades para os nossos usuários ganharem cashback e, ao mesmo tempo, uma margem mais saudável para o Melius. E aí pode passar, Fernanda, isso se reflete aqui nos nossos resultados financeiros, né? Então, apesar da redução ali de 42% nos investimentos de marketing, que eu comentei na última página, a nossa receita ela caiu apenas 11% no ano contra ano, no primeiro trimestre de 22 versus o primeiro trimestre de 23. Isso se reflete aqui também o nosso esforço em outras linhas de negócio, notadamente o Melius Ads, que gera um resultado incremental para o Melius, em termos de receita, e garante para os nossos parceiros exposição em todos os nossos canais de comunicação. Como a gente falou, as nossas despesas de cashback, né, se reduziram bastante, então a gente teve uma queda de 27% nas despesas com cashback, e a consequência disso é uma margem muito mais saudável no nosso negócio de Shopping Brasil, com esse crescimento de 33% que vocês podem ver no gráfico da direita, no year over year. Então, a gente saiu de uma margem de 19,9 milhões para uma margem de 26,5 milhões no primeiro trimestre de 23. Isso reforça que a gente não só está conseguindo gerar valor para os nossos usuários, mas rentabilizar também esse valor com condições melhores de cashback e mais eficiência na condução do nosso negócio. Queria falar um pouquinho agora do business de shopping internacional, o Picodi, e aqui eu acho que a gente tem um grande marco que foi atingido, que é a abertura de 2 milhões de contas de forma acumulada desde o lançamento do cashback. E como a gente falou no último release de resultados, né, o Picodi alcançou esses resultados de forma muito mais rápida do que o Melius. Então, apesar de ter menos de 2 anos de operação no Picodi de cashback, a gente já atingiu essa marca aqui no Melius, a gente demorou quase 5 anos para atingir lá atrás, no início da operação. E o resultado disso é um aumento super expressivo no número de compradores, que triplicou versus o primeiro TRI de 22, então com um aumento de 200% nesse período. Isso se reflete também nos números operacionais, com o GMV da companhia crescendo 400% e a receita líquida da operação de cashback também crescendo em linha dos 400%. Tá? Hoje, a operação de cashback já representa 38% da receita líquida total do Picodi, contra 26% no 4T de 2022. E isso mostra a nossa estratégia de substituir um business legado de cupom por um business de cashback, que está dando muito certo, e a nossa expectativa é que isso gere safras de usuários mais retidos e que vão continuar comprando com o Picodi ao longo do tempo e permitir que a gente cresça o negócio de forma exponencial, como foi feito lá atrás com o Melius, quando a gente foi empilhando safras para gerar cada vez mais resultado e mais GMV. Acho que de resultados aqui operacionais e de receita do business do Melius é isso. Eu queria passar para o Márcio, que vai passar um pouquinho pelos nossos resultados financeiros e bottom line. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Fê, se você puder passar o slide, por favor. Mais importante do que falar sobre os custos e despesas que conseguimos reduzir ao longo do trimestre é mostrar para vocês que, na verdade, a companhia vem fazendo um esforço já de longo tempo, né? Tem 1 ano que a gente está nesse esforço de reduzir a sua estrutura de custo como um todo e ficar com uma estrutura mais asset light, né? Então, a gente tentou transformar esse release do primeiro trimestre no que seria também um release pro forma, aqueles que você possam ver a estrutura de custo do Melius de forma perene e sustentável para os próximos trimestres. E aqui mostra um pouco dessa variação, né? A gente teve uma redução robusta da parte de custos e despesas em todas as linhas, em todas as rúbricas de despesas, né? Principalmente na parte de pessoal, fizemos uma reestruturação, como o Jael já mencionou aqui no início do nosso bate-papo. E no final do período, a gente, excluindo o Bankley, que está em vias de ser vendido, e os itens extraordinários, né? Que são aqueles que são não recorrentes, né? Não caem aqui todo trimestre no nosso balanço, a gente chega num patamar de despesa bem abaixo do que a gente finalizou o 4º trimestre de 2022. E a última coluna verde, os 5,5 milhões, ele retrata exatamente as despesas que foram excluídas
após o acordo comercial assinado com o Banco BV no final de março. Só que esse valor de 5,5 milhões de reais, ele retrata como se tivesse acontecido no trimestre como um todo, justamente para vocês, analistas de mercado, todos que estão aqui acompanhando o nosso call, poderem ter a exata noção do que será nosso estudo de custo daqui para frente. Esse 89,3 milhões, que a gente chamou de despesas operacionais recorrentes do 1T23, ele retrata fielmente aquilo que a gente acredita que o Melius consegue entregar nos próximos trimestres em termos de custos e despesas. No fundo, a gente ainda vê upside nesse sentido, a gente acredita que a gente consegue ter mais reduções, a gente está trabalhando firme nesse sentido, é meta de todos nós aqui dentro do Melius, né? Então, a gente está negociando com fornecedores, a gente está fazendo melhorias operacionais, maximizando aí a margem dos produtos que a gente entrega, tudo nesse sentido de reduzir ainda mais a parte de despesas operacionais de forma sustentável e perene para os próximos trimestres. Indo para o próximo slide, por favor, Fê, aqui a gente mostra como é que isso impacta o bottom line da companhia, né? Então, novamente aqui, excluindo o Bankley, que está em vias de ser vendido para o Banco BV, a gente parte do EBITDA consolidado menos Bankley de negativo 13,1 milhões de reais. Excluindo os itens extraordinários, né, que são aqueles não recorrentes, que a gente deixou explícito no relatório, como a provisão da Americanas, o custo de rescisão de contratos e custos de advocacia, com escritórios de advocacia por conta da transação com o Banco BV, no valor de 6,1 milhões, eles como um todo, a gente chega no EBITDA ajustado de menos 7 milhões no período. Novamente, trazendo aqui para uma estrutura mais perene de resultado do que a gente consegue entregar daqui para frente, a gente excluindo as despesas que, após o acordo comercial, que eu me referi no slide anterior de 5,5 milhões, a gente chega no EBITDA recorrente do Melius de 1,5 milhões, que obviamente ainda é aquém do que se espera aqui para a gente. Nós estamos aqui trabalhando forte para gerar caixa esse ano, caixa operacional e melhorar a entrega da companhia período a período, mas mostra uma entrega muito robusta comparativamente, uma melhora muito robusta comparativamente aos trimestres anteriores. Dado o caixa robusto que a companhia tem hoje, a gente tem um resultado financeiro muito bom, né, em torno de 13,8 milhões, e aí tirando outros gastos referentes à amortização, depreciação e outros pontos, de 4,7 milhões, a gente chega num resultado líquido recorrente de 7,6 milhões. Esse é um resultado que eu novamente afirmo aqui, ratifico aqui, mais importante do que o resultado do primeiro trimestre, é algo que a gente consegue ver, a gente consegue visualizar como estrutura dessa companhia nova Asset Light daqui para frente, né? Que a gente tem uma redução de custo perene, talvez ainda com mais upside, e começa a gerar mais receita, lembrando que aqui a gente ainda não está contabilizando, né? Não tem a receita proveniente do acordo comercial com o Banco BV, da emissão do cartão e criação de conta, que começarão a vir a partir do segundo trimestre. Próximo slide, Fê, por favor. Aqui, como a gente habitualmente vem fazendo ao longo dos últimos trimestres, mostrando um pouco, né, o tempos e movimentos da nossa parceria comercial com o Banco BV. Esse primeiro trimestre de 2023 foi importante porque tivemos a nossa Assembleia que teve a aprovação do Estatuto da Pós-Umpio, como já foi mencionado, teve a eleição do membro do Banco BV, que hoje senta conosco aqui, senta com o nosso conselho para nos ajudar nessa evolução da companhia. Tivemos o início das ofertas dos produtos financeiros, né, o conta e cartão, e, por fim, a aquisição da participação do Melius de 3,85% realizada pelo Banco BV. Né? Quais são os próximos passos? A gente antecipou a parte do exercício de preferência, né, que é uma lei prevista na lei das SAs, então isso já está acontecendo, e ela expira até o dia 26/5, para aqueles minoritários que quiserem exercer preferência no direito de compra do ativo que a gente está vendendo, que é o Bankley/Assopar, né? E estamos em vias de concluir a assinatura do SPA, né, para a venda de 100% do Bankley, em parceria com o Banco BV. Né? Estamos muito próximo desse acontecimento. As próximas entregas aqui referentes a isso, assim que for assinado o SPA e o direito de preferência tiver terminado,
a transação passa para aprovação regulatória, né, estamos falando aqui do Banco Central. O Banco Central aprovando, a gente conclui a transação e aí, por fim, só ficamos naquele prazo de 2 anos, né, para ser expirado, para dar o fim da opção de compra que o Banco BV tem no restante das ações dos controladores, lembrando que eles são também obrigados a fazer uma OPA para todos os minoritários nos mesmos termos e condições. Só um detalhe aqui, nesse timeline que é mais referente à parceria comercial, né, nossa parceria comercial com o Banco BV, no dia 1º de junho, a gente anunciou, há algumas semanas atrás, sobre um agrupamento, desdobramento que a companhia vai fazer nas suas ações, né? Então, no dia 1º de junho, as ações já amanhecem agrupadas e desdobradas, já com novo valor e quantidade de ações para todos os seus acionistas. Com isso, a gente termina a apresentação e a gente pode ir para a parte de perguntas e respostas. Obrigada, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique aí no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. Primeira pergunta vem do Ricardo Buttpigel, do BTG Pactual. Ricardo, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal, e parabéns pelo resultado. Eu tenho 3 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, vocês poderiam quantificar um pouco o impacto da redução de vendas da Americanas impactando o trimestre para o Melius e até o momento, né, o quanto do fluxo de vendas americanas foi possível ser redirecionado para outros parceiros que estão dentro do ambiente Melius, né, considerando que a gente já está na segunda metade do segundo trimestre. Também poderiam passar um pouco mais de informações sobre os ajustes de custos que foram feitos no trimestre. Queria entender um pouquinho, né, quais foram as medidas adotadas para controlar os custos e o que a gente deve esperar para frente, né, em relação a isso que vocês comentaram que tem ainda mais espaço, né? E aí, por fim, eu queria pegar um pouco mais de detalhes sobre o fluxo de caixa, né? Então, no primeiro trimestre, a gente viu uma queda de 116 milhões de reais no saldo de caixa, aplicações financeiras, sendo que houve uma queima de caixa, né, de 24 milhões, excluindo o saldo de clientes do banco, né, segundo o que vocês colocaram no release. Então, isso significa que a diferença, né, desses 92 milhões de queda está relacionado com o menor saldo de clientes do banco, né, e se for isso, se puderem falar um pouquinho o que aconteceu nessa linha para justificar essa queda. Obrigado. Boa. Posso começar respondendo a primeira aqui, Márcio, acho que você pega as próximas aí junto com Israel, eu posso complementar também. Em relação, e obrigado pelas perguntas, Ricardo, em relação a Americanas, né, acho que é sabido aí pelo mercado, antes de todos esses acontecimentos, que era, sim, um dos maiores players de e-commerce aqui no mercado brasileiro, com dados, inclusive, públicos ali, e sendo o Melius, né, a gente estima hoje que pelo Melius passa ali de 2% a 3% do e-commerce brasileiro, né, então a gente era uma foto representativa do mercado brasileiro. Então, a gente tinha uma representação aqui nos últimos anos importante de Americanas, com tudo que vinha caindo bastante ao longo de 2022. Né? Então, antes mesmo da crise, a gente observou uma redução bem significativa dele perdendo espaço, né? Enquanto o Melius continuava crescendo ali em 2022, o share aqui do grupo Americanas como um todo já vinha perdendo espaço ao longo de 2022. Então, eles chegaram no final de 2022 com uma representatividade bem mais baixa do que já tiveram em outros momentos aqui da nossa história. E aí, quando acontece aí a crise, acho que todo mundo acompanhou ali no início desse ano, rapidamente a gente iniciou algumas estratégias aqui para direcionar fluxos ali para outros e-commerce parceiros, né? E a gente, felizmente, foi bem exitoso nesse redirecionamento. Tá? Então, pode-se dizer, e a gente mensurou isso, acompanhou isso muito de perto desde os primeiros dias ali, quando tudo aconteceu, para acompanhar o que a gente estava perdendo ali de Americanas e quanto que isso caía para outros parceiros correlatos aqui nas mesmas categorias que a gente tem parceria. O que a gente consegue falar aqui é que boa parte dessas vendas, né, quase que a totalidade, a gente conseguiu enxergar caindo aqui para outros parceiros. Certamente não foi 100%, a gente ainda tem alguns parceiros da mesma categoria, existem alguns e-commerce aqui no Brasil, da mesma categoria do Melius, de Americanas, desculpa, que não são parceiros aqui do Melius, então algumas vendas a gente acabou perdendo, mas a gente fez um esforço muito grande com os outros parceiros e também internamente com nossos times aqui comercial, Product Marketing e CRM,
e a gente conseguiu ali absorver. Então, o movimento que a gente viu ali no primeiro trimestre, ali, né, como o próprio Gabriel já explicou, e tem detalhes ali no release, eles são majoritariamente consequências ali da própria tendência do e-commerce brasileiro e também da gente priorizando ali campanhas com melhores margens aqui operacionais para a empresa, o que tem uma consequência ali, como a gente viu no início da apresentação, de uma desaceleração ali no GMV, mas em contrapartida a gente conseguir subir substancialmente a margem operacional dessa vertical, né? Então, resumindo, tudo mais resumido, boa parte dessas vendas a gente exitosamente conseguiu ali e enxergou tombando ali para os outros parceiros, e acho que isso é dado de mercado, né? O próprio grupo Americanas divulgou isso, e eles próprios observaram, né, após a divulgação ali da crise, o volume deles tem uma redução ali significativa desde o início desse ano, ali, né, como um todo, ali, não só no Melius. E essas vendas, elas certamente continuaram existindo em outros players, e a gente tem parceria com quase todos eles e conseguiu fazer um trabalho bem exitoso aqui. Eu posso pegar a pergunta de custos aqui, Ricardo, e até dando um pouco de contexto, né? A gente, desde o ano passado, tem tocado um comitê que a gente chama de eficiência operacional, que a gente está olhando para todas as linhas de custo da companhia, né? E esses esforços, naturalmente, não aparecem no deserto, eles vão aparecendo ao longo do tempo. Então, eu posso dizer com confiança que o resultado de redução de custos do primeiro trimestre ele não é do esforço somente realizado no primeiro trimestre, é um esforço progressivo que já vem sendo feito há algum tempo e que ainda tem frutos a colher para frente, tá? Mais especificamente falando das linhas de custo, olhando aqui para o Melius, a gente já comentou um pouco sobre uma otimização das despesas de cashback, que naturalmente são a nossa principal linha de custo da companhia. A gente tem feito um trabalho muito grande de renegociação e revisão de fornecedores, então, entrando a nível de detalhe de entender cada fornecedor, se são necessários ou não, e se são necessários, entrando num esforço grande de negociação em todas as linhas. E como o Israel comentou na abertura, a gente, infelizmente, realizou uma redução no nosso time também para reajustar ao novo momento de mercado ali em janeiro. Então, isso também impactou aqui nos resultados do primeiro trimestre de forma positiva. Além disso, né, olhando aqui para a parceria com o Banco BV, como o Márcio já explicou, a gente passa a entregar alguns desses custos, e alguns desses custos passam a ser responsabilidade do BV, assim como a receita desses produtos, e isso significa uma redução da base de custos da companhia no movimento para essa empresa Asset Light, né? Então, isso, como o Márcio comentou, ainda não se refletiu totalmente no primeiro trimestre, dado que isso aconteceu a partir da segunda quinzena de março, mas a expectativa é que isso se impacte também no resultado dos próximos. Deixa eu só complementar aqui, Ricardo, obrigado pelas perguntas aí. Eu acho que não é exagero da nossa parte dizer que a maior parte dos ganhos, né, que vão vir de renegociação com o fornecedor ainda não estão nesse resultado. Então, elas começam a aparecer daqui para frente. Então, o trabalho que a gente veio fazendo, né, Loures, nos últimos meses, e que grande parte deles a gente vai ver ao longo dos próximos ciclos e que não são irrelevantes, tá? São custos que a gente considera muito altos, mas que a gente já teve sucesso nas negociações. E Ricardo, obrigado pela pergunta. Vou pegar sua última aqui, referente à diferença de caixa, né, entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Você está certo, de acordo com nossas DFs, tem uma redução ali de em torno de 116 milhões de reais, o que tem que deixar muito claro que, obviamente, nem tudo isso é queima de caixa propriamente dito, né? Então, a gente tem ali aproximadamente 23 milhões, como a gente colocou no relatório, que saíram do caixa do Melius, né? Em torno de 17 milhões da controladora, né? Pagamento de bônus, um pouquinho de queima de caixa e alguns outros itens. E o restante você tem aproximadamente 7 milhões de queima de caixa também referente ao Bankly e as outras subsidiárias, né, somadas. O restante, que é a maior parte desse bolo, que vai dar em torno de 90 milhões de reais, eles não são queima de caixa propriamente dito, né? Eles têm uma saída de caixa, mas tem uma entrada no passivo, então tem uma contrapartida. Basicamente, o que se refere 90% desse valor, ele é referente a um produto que foi descontinuado do Bankly, é o produto chamado Meu Acesso, que é um produto de cartão pré-pago, né? Então, o saldo desses cartões foi entregue aos clientes, que a gente não contabiliza como caixa,
E, obviamente, a estratégia por trás disso é focar na plataforma de Bank as a Service, nos produtos da plataforma que a gente considera que vão evoluir com o tempo, né? O produto do cartão pré-pago, a gente considera já que não é um produto que tenha margens rentáveis aí do que a gente espera ter dos produtos que a gente vem operando na forma de Bank as a Service. E os outros 10% desse montante aí que não é referente à queima de caixa, são retirada de caixa que a gente bota também outra linha de passivo, que é o de crédito e circulação de estabelecimentos a pagar, referente às garantias que a gente tem que ter no período de final de ano para cobrir as faturas de cartão de crédito dos nossos clientes, né? Dos nossos clientes, dos clientes Bank. Então, a gente obrigatoriamente tem que ter no quarto trimestre, por questão sazonal, esse período tem maiores gastos, então a gente coloca mais dinheiro em caixa para ter essa necessidade de cobrir. Havendo necessidade, usa-se ou não. Não houve necessidade, então ele retorna para o crédito de circulação de estabelecimentos a pagar. Acho que a explicação é essa, espero que tenha ficado claro aí, qualquer coisa a gente volta a falar. Super claro, pessoal, obrigado. A próxima pergunta vem do Luca Brandin, do Bank of America. Luca, pode falar. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as minhas perguntas aqui. Tem duas coisas do meu lado. A primeira, se vocês pudessem passar um update de como está sendo o Shopping Brasil, olhando aí mais para o segundo semestre, como está a visão do ano, e principalmente comparando se teve alguma mudança com o que vocês viram no mercado no primeiro trimestre. E daí a segunda, com relação a Bank especificamente, vocês falaram aí um pouco do queima de caixa das subsidiárias como um todo, mas eu queria entender como que o EV de Bank ele pode se comportar havendo mais queima de caixa dentro da empresa, se tem algum ajuste no EV, se o Bank começar a queimar mais caixa, e também se tem algum jeito da gente acompanhar isso, né, de como esse ajuste poderia acabar sendo refletido no valor final da compra. Obrigado. Legal, vou pegar a primeira aqui, Luca, e aí o André me complemente aí também. Acho que olhando para frente, né, no e-commerce, a gente sabe que o e-commerce está num momento desafiador, mas ao mesmo tempo a gente está muito animado com tudo que a gente tem feito aqui dentro no Melios, na nossa vertical de Shopping Brasil, tá? Tanto crescendo novas linhas de receitas, a gente comentou bastante no último release sobre o Melios Ads, que tem crescido e mostrado muito valor para os parceiros, que é basicamente como que a gente faz os nossos parceiros terem mais destaque para os nossos usuários, os nossos consumidores, aumentando então um bolo, né, que a gente rentabiliza via Melios Ads, e várias outras iniciativas que a gente tem tocado aqui dentro, tanto de aproximação de relacionamento com os nossos parceiros atuais, como eu disse, né, mais campanhas, mais datas comemorativas e mais oportunidades para os usuários ganharem mais cashback, e, ao mesmo tempo, criação de outras linhas para novos parceiros poderem entrar no Melios, né? Então, não só o e-commerce tradicional, mas novas linhas de receita que a gente está desenvolvendo e trabalhando com um novo portfólio de parceiros, tá? Eu acho que estamos muito animados, cautelosos, com a mão no volante pelo cenário do e-commerce, mas empolgados aqui com as possibilidades do e-commerce, não só no segundo trimestre, mas a partir de agora, o restante do ano. E só complementando, acho que é interessante falar que a gente tem também algumas iniciativas e certamente várias delas estão em testes ainda, né? E ainda é difícil a gente quantificar e dar guidance, a gente não dá guidance disso, mas o time de produto ele continua trabalhando em novas soluções dentro da vertical de e-commerce também, para resolver outras dores ali dos nossos parceiros, além das atuais que a gente já endereça com os produtos que a gente já tem na rua, né? Então, acho que é algo que a gente pode esperar ver ali ao longo dos próximos meses também, alguns novos produtos indo para a rua aí também. Fala, Luca. Obrigado pela pergunta. O EV de Bankley, né, negociado com o BV, ele foi fixado ali no valor de 210 milhões de reais, mais o CDI do período, lembrando que esse período seria até a aprovação do Bacen, né, mais o caixa. Então, o caixa é, sim, um fator determinante para o valor que a gente vai receber, né, ao final desse período aí de aprovação do Bacen. E, por esse motivo, assim, a gente está olhando, eu diria que até eu, pessoalmente, olhando como prioridade zero. Estou coordenando, junto com o time Bankley, eu, pessoalmente, liderando essa frente, e muito focado aqui nesse break-even de Bankley, tá bom?
A gente acabou de falar um pouco do break-even de Melius aqui, né? A gente pontuou que alguns resultados ainda estão por vir, né? E eu acho que a gente pode esperar a mesma coisa de Bankly. Isso não acontece da noite para o dia. Então, no segundo trimestre, a gente vai continuar fazendo uma série de ajustes que eventualmente começarão a gerar resultado na segunda metade do ano. Mas eu, pessoalmente, estou tocando isso e o time do Bankly também está muito engajado para a gente reverter esse resultado e proteger, né, o que a gente espera de EV ali, que a gente negociou com o BV e está para receber, tá bom? Então, estamos olhando muito de perto e te agradeço aí a pergunta. Não, super claro, pessoal. Obrigado pelas respostas. Obrigada, Luca. A próxima pergunta vem do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Andrew, pode falar. Hi, thank you. I was hoping you could update a bit more on Picodi, how far along you are in the shift to cashback. Looked like a nice ramp of users this quarter. And then how we should think about the legacy coupon business, how that progresses over the coming quarters and years. Thank you. Thank you, Andrew. Eu vou pegar essa pergunta e responder aqui em português. Olhando para o Picodi, Andrew, a gente tem evoluído muito bem nos 44 países da operação do Picodi, né? Então, voltando um pouquinho no histórico, a gente lançou um cashback primeiro para 9 países, lá em setembro de 2021, e no ano passado a gente fez o rollout dessa feature do cashback para todos os países onde o Picodi hoje opera, obviamente alguns países mais relevantes e outros menos relevantes no resultado final da companhia. Toda a nossa estratégia aqui de conversão do usuário de cupom para um usuário de cashback é baseado no poder das safras que o cashback nos dá, que basicamente é o usuário que retorna a comprar depois daquelas compras, aquela primeira compra que ele fez, e, consequentemente, ele gera valor e LTV ao longo do tempo. Versus um usuário do cupom, que é um usuário que vem organicamente, né, buscando as melhores oportunidades, e ele pode depois voltar para o Picodi ou não, ou ele pode comprar uma vez e na próxima oportunidade encontrar um cupom de desconto em outro site. Então aqui toda a técnica e a estratégia do business é converter um tráfego orgânico super qualificado em usuários recorrentes ao longo do tempo. Então a nossa expectativa olhando para frente é que o business cashback continue a crescer e continue ganhando relevância frente aos resultados gerais do Picodi. Isso significa que a gente espera também começar a construir essas safras que vão gerar GMV, gerar comissão e vão ser empilhadas ao longo dos próximos trimestres para aumentar o resultado da companhia de uma forma quase que exponencial, como o Melius encontrou ali desde a sua fundação em 2011. Essa é um pouco a nossa visão para o business daqui para frente. Espero que tenha ficado claro. Eu queria só reforçar um ponto muito importante, né? O Melius, quando nós começamos lá em 2011, durante alguns anos, a gente tinha um nível de take rate que é a metade do que a gente vê hoje. E com isso a gente oferecia menos cashback também para os usuários, que consequentemente acabava gerando menos vendas para os nossos parceiros, né? Menos incentivos para os usuários comprarem nos nossos parceiros. E com o tempo, com o relacionamento comercial, visitando as operações das lojas parceiras, visitando as redes de afiliados parceiras, e também crescendo o volume de usuários em Melius, a gente começou a ter um poder de negociação, né, e barganha muito maior com os lojistas. Isso é algo que no Picodi a gente literalmente nem começou. Então, é um grande upside na nossa visão, o momento em que a gente tem uma base mais forte de usuário, uma operação robusta fora do Brasil, para a gente começar realmente a bater na porta dos nossos lojistas parceiros, né, que são mais de 10 mil aí ao redor do mundo, e também nas redes de afiliados parceiras que facilitam essa interação com as lojas, para a gente realmente fazer um trabalho parecido com o que a gente fez aqui no Brasil para essas take rates, tá? Então, é uma combinação de cohorts, né, de safras de usuário sendo acumuladas, como o Gabriel muito bem pontuou, mas também ainda tem muita oportunidade em termos de receita e algo que a gente já fez no passado, sabe o caminho para fazer, e a prova disso, inclusive, quando a gente olha para a parte de usuários, o Loures também comentou, né? A gente conseguiu, em menos de 2 anos, trazer uma base internacional de usuários de 2 milhões de pessoas, né?
E aqui no Melius a gente demorou mais de 5 anos para fazer isso. Então, muito fruto do know-how, de fato, de como fazer esse produto funcionar bem, de como relacionar bem com o usuário. Então, a gente entende que esse ramp-up de comissões recebidas das lojas, ele também vai acontecer num ritmo melhor do que foi em Melius no passado. Então, eu só tenho, assim, para falar coisas positivas sobre essa operação, que apesar de pequena hoje, me deixa muito animado para o futuro. Great. Thank you both. Obrigada, Andrew. A próxima pergunta é do Caio da Prato, do UBS. Caio, por favor, pode fazer essa pergunta. Boa tarde, Israel, Márcio, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria falar um pouco novamente em cima do número ajustado, né, considerando somente a Melius, que deu aquele EBITDA negativo de 1,5 milhões e um lucro já de 8 milhões, né? Vocês mencionaram um pouco de renegociação com fornecedores, então eu queria entender um pouquinho mais qual que é o potencial desse movimento, essa é a primeira pergunta, e além disso, a segunda, quais podem ser os outros drivers de crescimento de Melius daqui para frente, né? Eu entendo que a volta do crescimento de GMV, obviamente, é chave, mas ao mesmo tempo vocês têm focado um pouco mais em margem, menos cashback, então eu queria entender um pouco melhor como que vocês estão vendo essa dinâmica, se a gente pode ver em algum momento o GMV voltando a crescer forte, como em alguns trimestres anteriores, ou se não, se o cenário de fato a gente vê no curto prazo o crescimento vindo muito mais de menor despesa e custo. Enfim, se puder falar um pouquinho sobre essa dinâmica, seria bom. Obrigado. Eu posso falar aqui da frente de fornecedores, e aí, Márcio, você me complementa no restante. Eu acho que, como eu comentei logo mais, a gente tem feito um trabalho muito grande de renegociação com todos os fornecedores do Melius, tá? Então, aqui, eu acho que isso vale desde os maiores fornecedores nossos até os menores. Obviamente, respeitando ali também períodos contratuais, etc., mas fazendo um esforço muito grande do nosso lado para encontrar as melhores condições em tudo que a gente entrega para os nossos clientes e todos os produtos que a gente usa aqui dentro. Então, não posso te passar um número exato, tá, de expectativas de fornecedores, até porque a gente não entrega guidance para frente, mas o que eu posso te dizer é que a gente está olhando para todas as linhas de custos da companhia e fazendo um esforço bastante concentrado. O que você viu aqui até agora é um começo desse trabalho, e a gente espera que esse número e essa revisão da nossa base de fornecedores continue para frente e a gente encontre maiores resultados. A segunda parte da sua pergunta, se puder... Eu posso pegar aqui, Gabriel, é sobre os drivers de crescimento da empresa daqui para frente, né? O que a gente espera, Caio. Obrigado pela pergunta. Obviamente, a gente espera a gente sabe que o mercado, né, de shopping Brasil, ele é cíclico, a gente está passando por um momento que é mais desafiador, né, do que a gente já passou no passado, e talvez aí vislumbrando uma baixa na taxa de juros no futuro e etc., talvez a gente volte a ter um início de ciclo melhor de crescimento aqui para o setor de varejo. Isso certamente vai impulsionar aqui o nosso principal produto no core business, que é o cashback, né? Além disso que já é sabido por todos nós, tem outros produtos que a gente está alavancando, né? Que vocês conhecem também. O próprio Melius Ads, que a gente tem feito um trabalho super específico dentro do nosso app, que está dando oportunidades para os nossos parceiros ficarem mais vistos, né, pelos usuários Melius e assim terem uma chance de serem clicados, mais vezes clicados e venderem mais. Então, a gente continua impulsionando as vendas agora ainda mais com o Melius Ads. Ele tem crescido muito aqui percentualmente trimestre a trimestre em termos de receita. Lembrando que um custo, basicamente, ele tem margem de 100%, né, porque a gente cria todo esse trabalho in-house aqui, então não há necessidade de nenhuma contratação externa, etc. Tem o Melius Nota Fiscal, que é o nosso produto não online, né? É o produto offline, que vem crescendo muito. Ele basicamente já foi acessado aí por mais de 3.000 cidades aqui no Brasil, e sem nenhum tipo de marketing, sem nenhum tipo de advertising nosso, né? É simplesmente o nosso usuário entrando no aplicativo, procurando saber o que é o Melius Nota Fiscal e consumindo o produto, né? Então, a gente faz diversos testes para ver a melhor forma de colocá-lo
para o nosso usuário, a melhor forma de colocá-lo e gerar vendas para o nosso parceiro e, obviamente, a melhor forma de poder ter a remuneração em cima dele, né? Então, a gente está fazendo diversos testes nesse sentido, que certamente no futuro vai ser uma via de crescimento importante para o Melios. E além de Picodi, que acabou de ser dito aqui, né? O Gabriel falou bem sobre Picodi, o Jael também, então é uma via que, sem dúvida nenhuma, a gente espera que não é no curto prazo, há um trabalho a ser feito, assim como foi feito no Melios, mas a gente espera que no médio prazo aí dê resultado bastante robusto para a companhia. Lembrando que a gente tem outras companhias subsidiárias, né? A Promobit, Melhor Plano e Moonbator, que cada uma no seu nicho específico vem trabalhando muito bem. Inclusive, já tem empresas gerando caixa efetivamente, operacionalmente, né? A gente espera que todas elas até o final do ano, até o final desse ano, estejam gerando caixa. Então, são oportunidades que a gente está vendo aqui de uma ótica mais geral. E, por fim, e aí, por favor, Gabriel e André e Jael me complementem aqui, se for o caso, tem a parceria com o BV, que não só tem a questão do cartão e da conta corrente, né, que a gente está fazendo a parceria com eles, mas dos outros produtos que a gente já vem trabalhando, já vem desenhando para poder oferecer ao mercado, né? Enfim, produtos esses que serão anunciados ao mercado certamente aí a partir do segundo semestre desse ano, tá? Só complementando aí esse final da fala do Márcio, né, assim, sem dúvida nenhuma, um dos principais drivers de crescimento aqui que a gente pode esperar ao longo dos próximos meses, certamente é dentro dessa vertical de serviços financeiros, como consequência aqui da parceria do BV. Então, acho que, historicamente, todo mundo lembra ali do que era o cartão co-branded que a gente teve, né? A gente conseguiu crescer bastante ali com aquele cartão co-branded, mas ele tinha limitações ali em termos de produto e em termos de alavancas de receita, né, para a gente não ter o controle sobre o produto, era apenas um parceiro ali. E a gente caminhou para o modelo só com o Bankly, né, no último ano, vocês acompanharam isso. E como anunciado, a gente já comentou aqui algumas vezes, acho que não vai ser novidade para boa parte de vocês ali, com a parceria do BV a gente destrava não só conseguir abrir contas numa velocidade maior e ser remunerado por isso no D0, uma vez que a gente vai estar gerando na outra ponta ali valor para o BV, remuneração para os cartões, que a gente vai conseguir escalar numa velocidade maior, tendo o controle do produto aqui, que a gente não tinha no co-branded, mas além dessas duas iniciativas, né, que acho que isso aí está, como o pessoal comentou, o Gabriel explicou aqui no início da apresentação, a gente já em abril começou o rollout, né, e emitir cartões no contexto da parceria com o BV e abrir contas no contexto da parceria com o BV. Em paralelo, a gente já tem times desenvolvendo iniciativas de produtos e acessórios, a conta e cartão, que são produtos com margem extremamente positivas ali, que a gente acredita bastante que vão trazer bons resultados para a gente aqui nos próximos meses. Então, já tem squads ali dedicadas e alocadas na construção desses produtos que, além da remuneração, como já foi explicada, de conta e cartão, vão certamente serem drivers de crescimento aqui, de receita e de margem aqui para a companhia. Tá legal, ficou super claro. Obrigado pela resposta aí, André, Márcio e Gabriel. Obrigada, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra a Israel para as considerações finais. Por favor, Israel. Muito obrigado pela presença de todos. Nosso time aqui segue mega comprometido, mais do que nunca, com a nossa missão, com o que a gente tem para fazer, e a gente sabe muito bem o que a gente tem para fazer até o final desse ano. Também sigo aqui mega comprometido com isso e passando aqui toda a minha confiança para o time, toda a minha vontade de fazer acontecer, e realmente me sinto bastante leve para conseguir realmente cumprir essa missão aí até o final desse ano. Então, acho que a gente está no caminho certo e nos falamos mais uma vez aí daqui a alguns dias para a próxima divulgação. Muito obrigado a todos. Com licença, o webinar dos resultados do primeiro trimestre de 2023 do Melios está encerrado. Obrigados a todos pela participação e até a próxima.